Crianças do terceiro ano, vamos para a nossa revisão mensal de História e Geografia. Vamos agora corrigir. Eu sei que vocês deram um show, que vocês são maravilhosos, então vamos começar a nossa revisão. Bom, com base nos estudos realizados sobre a vida no campo e as migrações, responda ao que se pede. Quando chegaram ao Brasil, a maioria dos escravos eram levados para os engenhos, onde trabalhavam na produção do açúcar. As condições de trabalho nos engenhos eram muito desgastantes. Gente, pessoal, presta bem atenção, nós já falamos sobre isso. Como os escravos eles sofreram, né? Tanto na viagem até chegar ao Brasil, e quando chegaram aqui, que foram escravizados, levaram, gente, para esses engenhos para trabalhar. Era trabalho, né, bem mesmo puxado, trabalhavam pesado e viviam em condições precárias. Então, eu sei que vocês estão bem por dentro desse assunto e vão dar show na prova. Primeira questão. Um engenho era formado por várias construções, como representadas na imagem abaixo. Então, tudo isso aqui é um engenho, tá? Tudo isso aqui. Aí nós temos aqui senzala, roça, moenda, casa grande, canavial. O que são cada um desses, gente, hein? Olha, vocês lembram, né? Roças, porque eles também plantavam essas roças, além do canavial, que era onde tirava toda a produção da cana-de-açúcar, tinha as roças, né, com os alimentos que eles plantavam, né, com os legumes, tudo que eles iam utilizar também no seu dia a dia para comercializar. A casa grande, com cômodos mais confortáveis, era do dono, né, do engenho, do senhor do engenho. A senzala, casa precária, humilde, era onde ficavam quem? Os escravos. E a moenda era o local da extração da cana-de-açúcar, que moía, né, gente, a cana para produzir o açúcar. Bom, vamos lá. Escreva o nome correspondente de cada construção à sua descrição. Essa imagem que vocês viram, vocês também têm no livro de vocês, do Sistema Farias Brito. Nós também já trabalhamos em outras oportunidades aqui, né, na nossa aula. Então, vamos lá. Local onde moía a cana e fervia o caldo para fazer o melado. Onde era que fazia isso, gente? Ó, a moenda. A moenda era o local onde fazia o quê? Moía a cana, lembra, gente? E depois eles faziam o quê? Ferviam o caldo para produzir o melado, né, que era o açúcar. B. Construção composta de diversos cômodos. Qual era o lugar que tinha diversos cômodos? Era o quê, gente? Era o quê? A casa grande, a casa do senhor do engenho. Construção precária, onde acomodava um grande número de homens, mulheres e crianças. Era onde, gente? Senzala. Tinha mostrar aí para vocês. Letra D. Local onde plantava e colhia a cana-de-açúcar, canavial. Era o local onde se plantava e colhia a cana-de-açúcar. Segunda questão. Observe as cenas, né? As cenas correspondentes às etapas de uma produção de açúcar, do açúcar, em um engenho. E numere de 1 a 5 as cenas de acordo com a ordem que aconteciam. Então, vamos lá. Nós temos moer a cana, produzir o melado, colher a cana, retirar o açúcar da soma e colocar no melado. Tudo isso tem no livrinho de vocês, tem imagem, mas imagem bem, né, representativa aí no livro de vocês, que mostra bem essas cenas, e tem aí. A número 1 eu colocaria onde, gente? Ó, colher a cana. Depois que eu colhia a cana, o escravo fazia o quê? Ele ia moer. Lá na moenda, ele ia moer a cana. Depois, eles iam produzir o melado. E depois, colocar esse melado para secar. E depois que secava, ele retirava o açúcar da soma. Era assim, esse processo aí. Tem tudo isso aí. Tem lá, lembra, gente, onde é que eles colocavam, ó, retirar o açúcar da soma, essas forminhas. Eles eram colocados para secar onde? Lembra do local? Giral. Lembra que está no livro de vocês mostrando o giral, local onde ele colocava a forma de açúcar para secar. Muitos escravos não suportavam essa situação e fugiam para as florestas. Alguns eram capturados e sofriam ainda mais. Outros, em locais bem escondidos, formavam pequenos povoados chamados quilombos. Terceira questão. De acordo com o que você estudou, responda os itens que seguem. Na letra A diz: diante de tantos sofrimentos, os africanos lutaram e resistiram ao trabalho escravo. Como ocorria essa resistência? Como era que os escravos falavam, hein, gente? Eu não vou mais ser escravo, eu não aguento mais essa vida de escravo.
O que eles faziam? Como é que eles resistiam a isso? Aí tem no livro de vocês, né? E aí tem a resposta. Ó. Os africanos resistiam à escravidão por meio de violência contra o senhor do engenho e seus funcionários, queimando plantações e realizando fugas isoladas ou em grupo. Pronto, era isso que eles faziam. Eles não aceitavam mais e acabavam, né, por meio da violência, brigando mesmo. E ia para cima, a briga corporal mesmo com o senhor de engenho e seus funcionários, e queimavam as plantações para ter prejuízo, claro, e não ter mais o que eles fazerem lá, né, para plantar. E acabavam, né, outros fazendo fugas isoladas, perdidos no meio das matas, ou em grupos, até, né, criar aqueles locais que foram chamados de quilombos depois. O que eram os quilombos? Olha só, gente, o que eram os quilombos? Eram povoados organizados por escravizados, fugidos, que ficavam em lugares escondidos e eles eram bem protegidos. Então, quilombos era isso. Era aquele lugar mesmo de refúgio e proteção dos escravos que fugiam dessa escravidão, dessas plantações, desse senhor de engenho. Qual foi, né, um dos maiores quilombos do Brasil e quem era seu líder? Nós falamos sobre isso, vocês fizeram uma pesquisa sobre eles. Nossa aula, nós também comentamos. Eu fiz a minha pesquisa, mostrei para vocês. E o quilombo mais conhecido era o quilombo dos Palmares. E o líder, que foi mais conhecido do quilombo, foi o Zumbi dos Palmares. Quarta questão. Os quilombos foram destruídos durante algumas expedições bandeirantes. As pessoas que viviam nesses locais formaram novas comunidades, chamadas comunidades quilombolas. Lembra? Nós falamos sobre as comunidades quilombolas aqui na última aula de História. Sobre as comunidades quilombolas, é correto afirmar que o pessoal que era quilombola, né, que morava nos quilombos, né, as comunidades quilombolas, diz aí, as pessoas que moravam lá, elas desprezam a herança cultural do povo africano? Será que eles não estavam nem aí? Fugir e pronto, não estão mais nem para as heranças africanas, seus costumes, sua culinária. Eles valorizavam os castigos físicos impostos pelos portugueses. Eles valorizavam, gente, eles continuavam com esses castigos? Não, né? São formadas por pessoas que desconhecem a sua história? Não, gente, olha, são pessoas que eles vieram de outro país, vieram para o nosso país e eles conheciam a sua história. Então, não são formados por pessoas que não conhecem a sua história. Preservam os costumes dos antepassados africanos? Sim. Eles preservavam os seus costumes, seu modo de ser, de viver, sua culinária. Então, isso aqui são as pessoas que fazem parte da comunidade dos quilombolas. Sobre a pecuária e a ocupação do interior no período colonial, responda. Olha só, gente. Lembra sobre a pecuária? Que os gados foram tirados do litoral, levados para, né, o interior, né, gente, do país, e aí desenvolveu mais a pecuária. Então, vamos lá. Qual foi a importância, né, do gado nesse período, hein, gente? No período de ocupação, no período colonial, quando a pecuária ela teve um grande destaque, né, na economia. Qual foi a importância do gado nesse período? Olha só. O gado, ele transportava a cana-de-açúcar até o engenho. Lembra que eu mostrei para vocês? O gado ele era usado nos engenhos para transportar o açúcar e também para fazer mexer, né? A moenda lá, fazer moer a cana-de-açúcar. A carne e o leite serviam de alimento para a população local, a carne do gado e o leite, e o couro era usado para fabricar roupas e calçado. Então, ele teve uma participação de 100% em tudo aí, o gado. A importância dele na pecuária, a grande importância dele. Ele era usado tanto para trabalhar, como para alimentar e para vestir. Olha só, gente, vestir e calçar, né? B. Que povos vivia nas terras ocupadas pelos colonizadores portugueses? Ah, criança, isso aí é fácil, vocês sabem, né? Que quantos portugueses chegaram, nós já estávamos, os povos indígenas já estavam aqui, então os colonizadores chegaram, já estavam aqui, eles chamavam a nossa terra, né, de Pindorama, os índios já eram donos dessas terras, sempre foram, né? E quantos colonizadores portugueses chegaram aqui, foi que, né, começaram a escravizar, infelizmente, esses índios que estavam no local. Letra C.
Como esses povos reagiram à ocupação de suas terras? Bom, eles estavam lá, uma grande maioria lá. E chegaram os povos portugueses, começaram a invadir e tomar conta de tudo. E os índios, eles fizeram o quê, gente? Como eles reagiram? Ó, eles reagiram por meio de conflitos. Quando os índios perceberam que estavam sendo escravizados, que aquilo não estava legal, eles começaram a reagir. E começaram a ter vários conflitos entre os indígenas e os portugueses. Letra D. E o que foi a Confederação dos Cariris? Lembra, nós falamos sobre os Cariris, Tarariúma, na aula passada. Então, vamos lá. Foi o movimento de resistência de indígenas Cariri e Tararium à ocupação de suas terras pelos colonizadores. Então, eles resistiram. Eles não queriam. A Confederação dos Cariris era isso, era essa resistência, né, da ocupação das terras, né, contra os colonizadores. E o que aconteceu com esses povos após o conflito? Teve todo o conflito que durou 30 anos, lembra que nós falamos na aula passada? Mas o que aconteceu após isso? O que aconteceu com esses povos indígenas que lutaram tanto por essas terras? O que aconteceu? Os indígenas que sobreviveram, né, que muitos morreram nesse conflito, foram escravizados. E alguns conseguiram fugir. Então, muitos morreram, alguns foram escravizados e outros fugiram. Então, foi isso que aconteceu após, né, a Confederação dos Cariris, após esse conflito que teve entre os índios e os portugueses. O surgimento das cidades e o crescimento delas, impulsionados pelas atividades econômicas e pela migração do campo para a cidade, caracterizaram um processo de urbanização. Já falamos muito disso também na nossa aula, né, de geografia. E vamos lá. As pessoas que vivem em uma cidade podem ser de diferentes origens, isto é, elas podem ter vindo de outras cidades, de outros estados e até de outros países. Como são chamadas essas pessoas, gente, que vêm de outros países, outros lugares, outras cidades, para a nossa cidade, local onde nós vivemos, nós chamamos de imigrantes. De que forma percebemos a influência dos imigrantes na nossa cidade? Gente, mostramos na última aula, não foi? Nós falamos sobre a influência, né? Nós falamos dos holandeses, não foi? Dos alemães. Então, aqui, qual foi a influência deles? Nas manifestações culturais, nas construções, na gastronomia e na arte e na música. Mostrei para vocês a Festa das Flores, as casas em Olambra. No nosso livro Sistema Farias Brito, ele traz bastante falando que as manifestações culturais, as construções, a gastronomia, eles continuam preservando isso, a sua cultura do seu país aqui no nosso país. Então, essa influência que a gente vive, né, que a gente recebe dos imigrantes. Oitava, leia o texto e responda as questões sobre as imigrações. Olha só, aqui são imigrantes italianos, certo, gente? Aqui, uma foto bem, né, antiga, da época mesmo dos imigrantes italianos. E aí ele fala, a cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo, tem grande parte da população descendente de imigrantes italianos, que constitui uma das maiores colônias em todo o Brasil. Atualmente, a cidade se destaca economicamente pela produção de uvas de mesa, gerando emprego e renda para a população. Todos os anos, os habitantes de Jundiaí realizam a festa da uva. Olha só, gente, o que é a influência dele aí? Já foi na parte econômica, não é isso? Então, eles trouxeram o quê? Eles trouxeram, né, essa habilidade de plantar, de cultivar a uva. E aí deu tanto sucesso, né, o que eles faziam tão bem feito, que eles conseguem ainda realizar a festa da uva na cidade de Jundiaí. E lá teve um crescimento tão grande e a influência dos italianos tão presente nessa cidade, que a cidade ela se desenvolveu e ficou muito conhecida pela grande quantidade de imigrantes italianos que existe lá em Jundiaí. Letra A. Qual festa típica é citada no texto acima, que acontece na cidade de Jundiaí? Que festa é, gente? Nós acabamos de mostrar. Festa da uva. Assim como nós mostramos na aula anterior, a festa das flores também, não foi isso? A maior parte da população da cidade de Jundiaí são imigrantes de qual país, gente? Se eles são italianos, eles são imigrantes da Itália, né? Letra C. A produção de uva teve início na cidade de Jundiaí devido a quê, gente? Foi a chegada dos imigrantes italianos, a proximidade das cidades de Jundiaí de São Paulo, né?
a proximidade da cidade de São Paulo, né? Ou foi a integração com o circuito das frutas? Foi sobre o quê, gente? Parabéns, né? Vocês acertaram que foi a chegada dos imigrantes italianos, que a produção de uva teve início. Antes não tinha essa produção. E os italianos imigrantes chegaram e começaram a desenvolver essa atividade, né? De plantar, colher, desenvolver essa atividade econômica aí. Nona questão. Observe a ilustração, leia a legenda e responda corretamente. Aqui, gente, nós temos uma ilustração bem legal. Olha só, mostra de um lado a cidade, do outro lado o campo. Eu consigo identificar, né, pelos animais aqui também. E aí ele fala, ó, mostra aqui que tem uma ferrovia, tem plantação de feijão, estrada pavimentada, ó, onde tem aquela partezinha preta, ela vai até aqui, ó, estrada pavimentada. Rio, o rio cortando, ponte, tá ali o desenho da ponte, mata, olha só, mata, e construções. Olha só, eu consigo perceber essa imagem, ela traz para vocês bem mesmo a definição de campo e cidade. Grande número de construções, né, próximas umas das outras, ó, construção. E aqui do campo, ó, poucas construções e distante uma das outras. Letra A. Qual é o nome do elemento natural que na ilustração separa a área urbana da área rural, gente? Olha só. O que está separando a área urbana da área rural, o que é, gente? Ó, é o rio. Por isso que tem a ponte, não é isso? Para o que está separando é o rio e o que está ligando é a ponte. Nessa imagem, predominam elementos naturais ou culturais, gente? Olha só, predominam elementos culturais. Eu consigo perceber uma grande quantidade de construção, né, gente? Mais do que a parte natural, né, da vegetação. Quais são os elementos representados nessa planta? Lá na planta que você acabou de ver, nós temos a legenda do lado. Quais são? Ó, ferrovias, plantação de feijão, estrada pavimentada, rio, ponte, mata e construções. Eu sei que vocês colocaram, estava lá na legenda, bem fácil, né, identificar. 10ª questão. Marque as alternativas corretas. O município é formado por um espaço urbano, chamado cidade, e por um espaço rural, chamado campo. Gente, o município é formado assim? Se você acha que isso ó, correto, você marca. No espaço urbano, as construções ficam distantes uma das outras? Não, gente, isso aí é uma característica do campo, né? Então, aqui, nessa parte aqui, no início do nosso questionamento, apenas a primeira está correta. Vamos continuar. No espaço rural, predominam as paisagens naturais? Sim, gente, no espaço rural, sim. O espaço urbano e o espaço rural não se completam? Gente, completam sim, o espaço urbano e o espaço rural, eles se completam. No espaço urbano ocorre congestionamento de pessoas e veículos? No espaço urbano? Sim, né? Grande aglomeração de pessoas e veículos. A paisagem de um município é constituída de elementos criados pelas pessoas e pela natureza. Observe a fotografia abaixo, que é a vista aérea da cidade de Teresina, bem a Frei Serafim, ó, bem no meio do centro de Teresina, a Frei Serafim. Aí ele faz uma pergunta. Muitas construções, tá vendo, gente? Muitos prédios, vias, ó, ruas, né? Avenidas. Aí ele pergunta, que característica do espaço urbano nós podemos identificar, gente, nessa foto? Olha só. As construções de prédios e casas que ficam bem próximas uma das outras, não é isso? E a movimentação de pessoas e veículos. Pronto, são características do espaço urbano. B. Nessa imagem, predominam elementos naturais ou culturais? Justifique sua resposta. Olha só, eu vou colocar aqui a minha justificativa. Você pode ter colocado outra, mas eu sei que vocês colocaram que predominam mais elementos culturais. Eu consigo perceber o quê? Pode perceber mais concentração de construções, prédio, casas e ruas, não é isso? E para finalizar agora, eu desejo a vocês, ó, uma boa prova. Um beijo no coração de vocês. Eu sei que vocês vão tirar nota 10. E eu quero acrescentar aqui, tá, gente? Falar para vocês sobre a nossa pesquisa de Teresina. Tanto eu, professora Cleidiana, como a nossa coordenadora Jesus, nós fizemos já todo o estudo das pesquisas. Vocês estão de parabéns pela participação de todos vocês. Então, todas as pessoas que me enviaram a pesquisa no e-mail que foi colocado para vocês, já tem o seu qualitativo na prova de História e Geografia, tá bom?
Todos que enviaram, já tem o nomezinho, já está o nomezinho registrado. Então, eu desejo para vocês parabéns. A nossa próxima atividade que nós vamos enviar assim também, tá bom? Eu quero a participação de maior número de alunos possíveis, tá bom? Se você não conseguiu dessa vez, capricha na nossa próxima pesquisa, tá? Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau!